Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Marcos. Irmãos, a gente está quase terminando o Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos ver mais um pouco dessa agonia do nosso Salvador, dessa missão de amor, dessa entrega voluntária, chegando aos seus contornos mais dramáticos, porque hoje nós vamos ver o nosso Cristo crucificado. Capítulo 15, a partir do versículo número 21 ao versículo número 32. Essa é a porção que nós separamos para meditarmos nessa manhã. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15. A partir do versículo número 21. Só um minuto, peço aos irmãos. Ontem também teve culto, uma programação voltada para os jovens lá em Cabaceiras, né? O pastor Adeus divulgou esse trabalho lá, esse trabalho de plantação ali no Cariri. Queridos, vamos ler esse texto? Diz assim. Nós vamos ler do versículo número 21 ao 32. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada também? Diz assim: E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Era a hora terceira quando o crucificaram. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Vamos orar. Meu Deus, com reverência, nós nos aproximamos, Pai, do Calvário e pedimos que, mais uma vez, Senhor, possamos ser edificados, envergonhados e santificados, ó Pai, por meio do Evangelho, especialmente, Pai, com essa porção que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Tem um autor famoso no meio cristão chamado John MacArthur. E ele diz que a cruz é a expressão suprema do amor redentor de Deus. De fato é a expressão suprema do amor redentor de Deus. Em nenhum outro lugar da história, em nenhum outro momento da história, em nenhuma outra ocasião ou circunstância, Deus revelou o seu amor de maneira tão maravilhosa como na cruz. Mas John MacArthur também diz que a cruz é a manifestação final da depravação total do ser humano. Veja aqui, que também há esse outro aspecto da cruz. A cruz também mostra toda a depravação do homem. Depravação essa que levou um inocente a morrer de maneira tão sangrenta e de maneira tão humilhante,
Mas também mostra toda a depravação do homem, no sentido de que nós temos aqui, irmãos, um inocente, alguém que nunca cometeu pecado, mas que foi na mão dos escarnecedores, nas mãos dos religiosos, nas mãos do sistema romano, agora tido como alguém culpado, preso como um criminoso. Não havia provas contra o nosso mestre, foram forjadas provas contra ele. Não havia nenhuma circunstância, não havia nenhuma ação que pudesse trazer qualquer mancha à biografia do nosso Cristo, mas eis aí, passando pela mão de Anás, de Caifás, de Pilatos, de Barrabás e dos homens comuns. Todos estes agora demonstram nessa oportunidade quão grande é a depravação do homem. Nós estamos aqui depois nesses últimos percursos, na via dolorosa. Jesus está aqui caminhando os passos que eram feitos para nós, seguindo o percurso que era para nós, de perdição, de ruína, de cruz, porque é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja, Jesus está aqui seguindo essa cruz dolorosa, agora diante dos homens. E o que é a cruz? Senão a crucificação era a pena mais tenebrosa do sistema romano, um método de execução mais humilhante e horrendo. Os romanos tinham reservado aos seus piores criminosos essa morte de cruz. Tal era que nem um cidadão romano poderia ser crucificado. Lembra do apóstolo Paulo? Ele foi decapitado e não foi crucificado. Por quê? Porque ele era cidadão romano. Também não existia crucificação em Roma, porque era um espetáculo tão horrendo, tão terrível, que esse tipo de sentença ela era executada somente nas províncias, nos locais que estavam sob domínio de Roma, mas não em Roma necessariamente. Ninguém queria esse espetáculo tão sangrento, tão cruento nas suas ruas. Isso não ocorria. Aqui existiam vários tipos, pelo menos alguns historiadores falam que existia uma cruz em forma de T, outra em forma de X, e aqui uma cruz típica romana, onde o condenado ele era amarrado, essa parte horizontal da cruz, e carregava durante algum percurso, até chegar finalmente na estaca, onde aí ele era colocado, ele era posto. Aqui é o tipo de condenação mais terrível, mais cruenta do sistema romano. Isso era um horror para os romanos, mas também era um horror para os judeus. Por quê? Porque era um sinal de maldição, como diz Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, e que o apóstolo Paulo depois vai replicar, falando do Senhor Jesus Cristo: é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele não era maldito por estar no madeiro, mas o maldito ia até a cruz, então, até o madeiro, né? Então, simbolizando aqui que isso era um sinal da maldição de Deus. Portanto, todos aqueles que foram ao madeiro antes de Jesus, eles estavam tipificando o tipo de morte mais terrível que o Filho de Deus iria tomar para si no lugar dos pecadores. Era uma punição escandalosa. O que há nesse texto de Marcos? Terror. Marcos nos mostra toda a profundidade da depravação humana irracional. Há terror no seu relato, a zombaria, e como eu falei aqui da frase de John MacArthur, é a manifestação final da depravação total do ser humano. Porque, veja, diante da cruz há ações e reações. Nós vamos ver aqui pessoas comuns que estavam passando ali pelas portas de Jerusalém, escarneciam. Os religiosos olhavam e zombavam. O que dizer então dos soldados romanos, como o pastor Flauber já começou a nos dizer aqui nos domingos anteriores? Então é uma cena onde a gente vai ver o nosso Cristo sendo vilipendiado, sendo humilhado, sendo zombado, sendo escarnecido. Vamos ver algumas coisas aqui nesse texto. A primeira delas que quero mostrar a vocês é que nesse caminho da cruz, nós estamos na via dolorosa. Nesse caminho da cruz, Jesus foi ajudado. Olha o que diz o verso 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Veja que relato interessante aqui desse Simão Cirineu. É certo que Jesus estava enfraquecido. Imagine só,
um homem que estava sangrando, ferido, um homem que estava cansado, um cansaço físico, um cansaço, um estresse emocional. Lembra no Getsemane? Que ele soltou sangue. E a dor ainda, a aflição espiritual que ele estava passando. Some isso a uma via dolorosa, a uma cruz que ele tinha, uma parte da cruz que ele estava carregando ali, o madeiro sobre si. O fato é que ele foi ajudado. Mas João, no seu relato, né, sobre essa passagem, inclusive todos os evangelhos, obviamente, tratam, a partir de diferentes nuances, essa questão da crucificação de Jesus, diz que Jesus, ele carregou essa trava até as portas da cidade. Não é que lhe faltou, em última instância, força, mas aqui nós podemos pensar nessa humanidade de Jesus. Que agora, ao passar na sua via dolorosa, há alguém ali que é obrigado a carregar. Quem é esse homem? Simão Cirineu, o único pecador que carregou a cruz. Já pensou? Jesus não era pecador, ele carregou a cruz em nosso lugar, se fez pecado por nós, fez maldição, mas Simão Cirineu foi aquele que tomou o peso da cruz e carregou durante um período, um percurso ali, a cruz do nosso Salvador. Ele não teve escolha. O texto vai dizer que isso era uma prerrogativa, né, dos soldados romanos de fazer esse tipo de coisa, de pegar um indivíduo ali, vendo o cansaço, a dificuldade daquele que estava sendo condenado, sentenciado, carregando sua cruz, e aí pegava algum transeunte, alguém que estava olhando ali, e perceba que isso é algo que chama a atenção de muitos curiosos, mas o texto está dizendo que Simão estava passando por ali, vindo do campo. Então ele é coagido, ele vem, é obrigado a tomar essa cruz. Mas é interessante porque nosso Cristo, ele não foi constrangido a carregar a cruz. Ele voluntariamente pegou e carregou a cruz maldita. Ele não foi forçado. Ele poderia ter dado ordem aos anjos, ele poderia facilmente não passar por isso, mas ele queria cumprir toda a ordem de Deus. Voluntariamente ele se entregou. O Cirineu estava passando pela cidade. É interessante que os discípulos estavam longe, né? Todos estavam no seu lugar. Alguns estavam ali olhando de longe, mas o que estava mais perto era Simão. Se não tivesse tão perto, não teria sido chamado, né, para carregar essa cruz, convocado. Ele estava ali carregando. Coincidência, curiosidade, não sabemos. O fato é que Jesus, ele deu esse privilégio, embora os romanos o fizessem com uma espécie de auxílio, e aquele homem foi obrigado a fazer aquilo, mas o fato é que esse Cirineu, ele teve o privilégio de carregar a cruz de Cristo. Pela providência de Deus, a gente já viu a cruz de Cristo passar diante dos nossos olhos, irmãos. Alguns aqui nasceram em lar cristão, é a cruz passando perto da gente. Alguns aqui foram morar pertinho da igreja, na rua da igreja. E por morar tão perto da igreja, Deus usou essas circunstâncias para quê? De repente você visitou a igreja e de repente você ouviu o evangelho e você foi convertido pelo Espírito Santo. Outros tiveram a oportunidade de terem vizinhos cristãos. Esse foi o meu privilégio, irmãos. Eu tive tenho uma avó muito piedosa da Assembleia de Deus, que me instruiu no caminho do Senhor, mas eu também tinha uma vizinha que foi uma mulher muito piedosa, que me ajudou no início da minha fé. Corrinha, a irmã de Simone. Na época que nós morávamos lá a mãe de Jefferson, né? Na época que eu morava lá nas Malvinas, nós morávamos na mesma rua. Ela ia com seus filhos, foi naquela época que eu também ia com os filhos dela para a igreja. Veja, o que foi isso? Senão a providência de Deus. Eu vi a cruz passando perto de mim. Jesus, vem, toma essa cruz. Veja, eu não sei qual foi a circunstância que levou você a ouvir o evangelho. Mas o fato é que na providência, no amor de Deus, no plano dele que é perfeito, ele fez isso, esse plano maravilhoso. E é lindo vermos aqui que o Marcos vai falar um pouco da identidade desse Simão, que estava vindo do campo, que ele era pai de Alexandre e de Rufo. O apóstolo Paulo, em 2 ocasiões, pelo menos Lucas vai falar mais uma vez em Alexandre, no capítulo 19 de Atos, muito provavelmente é esse Alexandre aqui, Atos 19, 33.
Diz aqui: então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Esse Alexandre aqui é tido como esse Alexandre citado aqui por João Marcos. Mas também se fala de Rufo, que é filho desse Simão, que pode ser um líder da igreja na casa que funcionava em Roma, a quem Paulo cita em Romanos, capítulo 16, verso 13. Se assim for, imagine só, eu acredito que isso teve um impacto na vida desse Simão e um impacto também na vida dos seus próprios filhos. Imagine só Rufo e Alexandre falando sobre o seu pai. Quem foi o seu pai? Ele carregou a cruz de Jesus. O que é isso? Né? E falar desse evento, o fato é que é algo maravilhoso, quando nós estamos assim, mesmo displicentes, mesmo curiosos. Tem muita gente que vem para a igreja curioso, né? Tem gente que coloca lá uma pregação no YouTube, não tem muito o que fazer, e aí é tomado. E Deus usa esse episódio, esse evento para alcançá-lo. Eu estava vendo ontem algumas músicas de Rodolfo Abrantes, ex-vocalista da banda Raimundos. Talvez eu já tenha comentado aqui com vocês. Eu me lembro de ter ouvido Raimundos na minha adolescência. Um menino piedoso, que a igreja ouvia evangelho. Quando eu escutei parte da música dos Raimundos, eu fiquei abismado. Eu disse, misericórdia, que coisa terrível. Eu nunca tinha ouvido uma música e lido uma letra de um teor tão degradante, tão deplorável, tão depravado quanto era a letra dos Raimundos. Eu disse, misericórdia. Não é que com o tempo o Senhor Deus alcançou a vida do Rodolfo Abrantes, que era nada mais nada menos do que o vocalista dessa banda, meus irmãos, e fez uma obra maravilhosa na vida do Rodolfo. E diz ele que a esposa começou a dar ouvidos ao evangelho, foram as irmãs da Assembleia de Deus, acho que era da Assembleia de Deus, foram orar na casa dele lá, e o fogo caindo e tal, e aí Deus foi fazendo a obra. E eu gosto de ler os comentários no YouTube, vendo essas canções, e eu estava lendo os comentários, quantos comentários de pessoas que foram alcançadas por Deus, através do testemunho desse homem que foi transformado. Meu Deus, ele seguia uma banda e tinha o Rodolfo como um ícone. De repente, Deus alcança esse que era um ícone, um ídolo de muitos adolescentes na época, muitos jovens, e hoje eu sirvo ao mesmo Deus que você, Rodolfo. Hoje nós adoramos ao Senhor juntos. Meu Deus, eu fico assim, maravilhado. Veja como Deus faz para nos alcançar. Que coisa maravilhosa. O Senhor, Ele alcança os seus de maneira gloriosa. Meus irmãos, se Jesus foi ajudado aqui, ou deixou ser ajudado no caminho da cruz, ele também, essa crucificação em termos de lugar, ela ocorreu em lugar estratégico. Olha o que diz o verso 22, levaram Jesus para o Gólgota. Você sabe o que é Gólgota, né? Marcos vai nos ajudar, dizendo que é lugar da caveira, um lugar tenebroso, um lugar de morte. O Gólgota ficava, sabe aonde, irmãos? Na estrada principal de acesso a Jerusalém. Os romanos sempre escolhiam uma via pública, movimentada, para que as execuções servissem de quê? De exemplo para aqueles que estavam vendo. Era uma advertência. Então era um lugar estratégico aqui o Gólgota. Todos viam, era nessa estrada principal. Então, no verso 20, eu queria que você voltasse um pouquinho, tem a ver com o que eu estou falando, porque diz assim, então conduziram Jesus para fora. Eita, João 19, 20, perdão, vocês estavam lendo isso, né? João 19, 20 diz assim, então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Está em Marcos mesmo, versículo 20. Porque no versículo 19 e 20 de João também. Ele foi conduzido para fora. Jesus estava aqui na sua via dolorosa, levando sua cruz para fora da cidade. E lembremos que menos de uma semana antes ele estava entrando pelas portas de Jerusalém, sendo aclamado como rei. Havia lugar para o rei dentro dos muros de Jerusalém. Agora ele é o quê? Levado para fora da cidade.
Se não houve lugar para o nascimento de Jesus em Belém, na sua morte ele é tirado de Jerusalém. Jerusalém que mata o maior de seus profetas e o coloca para fora. Fora dos muros de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém, era o depósito de lixo. Isso ficava fora da cidade. Tudo que era impuro era levado para fora da cidade santa. As carcaças dos animais oferecidos no Antigo Testamento, a gente pode ver no dia da expiação, eram queimados fora do arraial. Fora do arraial. Tudo que não presta fica fora. Hebreus 13, 12 diz que por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. E aqui a gente vê mais uma vez uma providência maravilhosa do Senhor nosso Deus, de um plano perfeito. Só em Jerusalém ele poderia ter sido o quê? Sacrificado fora das suas portas. Jesus está sendo ali tirado também, lembra dos leprosos? Eles não ficaram dentro da cidade, eles ficaram fora da cidade. Vocês lembram da viúva a viúva do Novo Testamento é de Naim. Obrigado, Tiago. A viúva de Naim, né? Aquele cortejo passava o quê? Fora da cidade. Não havia lugar para ele na sua terra, não havia lugar para ele entre os seus. Por isso, Salmo 22, um salmo messiânico, podemos pegar a voz do salmista, atrelar a Jesus Cristo, ele diz assim: eu sou verme, eu não sou homem. Sendo um espetáculo de horror e morrendo fora da cidade. É interessante. No Antigo Testamento, olha o que aconteceu. No tempo de Moisés, quando o povo de Deus fez aquele ato atroz de desobediência, fazendo um bezerro de ouro no culto, naquela época foi erigido o quê? Uma tenda do encontro. E aquilo ficava distante, a alguma distância do acampamento. Quem quisesse consultar o Senhor tinha que ir para onde? Para a tenda, fora do acampamento. Aqui está acontecendo algo parecido, né? Jerusalém estava contaminada pela iniquidade, porque foram os próprios israelitas no seu território que, de maneira injusta, estavam condenando e se tornando impuro por estarem desprezando o próprio Filho de Deus. E agora, ele morre fora do arraial. Quem quiser se encontrar com Jesus agora, quem quiser se encontrar com Deus, não vá para Jerusalém, não. Vá para Cristo. Vá para Cristo. Se a gente quiser obter salvação, a gente tem que ir para fora da igreja. Opa, como assim? Para não ser nenhum heresia aqui. A igreja não dá salvação a ninguém. Escute bem. Quem nos dá a salvação é Cristo. Por isso precisamos ir a Cristo, até Cristo, nos arrepender dos nossos pecados, confessá-lo como nosso Salvador. Daí, as portas da igreja se abrem para nós. Daí fazemos parte do povo de Deus. É aí que nós chegamos na igreja. E aí tira todo esse romantismo, essa frustração de muitos. E assim, meu Deus, tem muita gente pecadora na igreja. Veja Jerusalém, que mata os seus profetas. Veja, porque é necessário. E antes de chegarmos à igreja, chegarmos até Cristo. É isso que faz a diferença na vida da gente. O nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E aí nós fazemos parte do povo de Deus. Terceira coisa que eu quero mostrar para vocês é que na crucificação, e aí fica muito evidente isso, Jesus foi desprezado. É um lugar onde, eu me lembro parafraseando C.S. Lewis, que ele diz assim, que diante da cruz, diante de Cristo, ou você se dobra diante dele, confessando como Senhor e Salvador da sua vida, ou você diz que Jesus é o pior de todos os demônios. Não tem meio termo, não tem Pilatos lavando as mãos. Aqui a gente vai ver de maneira muito clara a reação daqueles que estavam desprezando Jesus. Primeiro, ele é desprezado pelos soldados, e aqui eu só vou fazer voz com o que já tem sido dito, porque no próprio contexto dessa passagem, a gente já viu tantas coisas que os soldados estavam fazendo ali ao nosso mestre. Vestiram ele de púrpura, colocaram coroa de espinhos na sua cabeça,
um caniço como se fosse um cetro, ele foi cuspido, os soldados se puseram de joelhos e adoraram de maneira blasfema ali o nosso Salvador. Mas aí eles não se contêm, porque a maldade do homem assim é algo terrível. A depravação total. Eles não estão satisfeitos com isso. Então, isso vai nos mostrar que eles vão além. E aqui, no verso 23, diz que deram-lhe a beber vinho com mirra, e Jesus, porém, não tomou. Marcos fala em mirra e Mateus fala em fel. O fato é que Jesus ele experimentou e recusou. Alguns intérpretes acreditam que essa substância oferecida ao Senhor Jesus, elas tinham uma espécie de algum analgésico que era capaz de aliviar as dores de Jesus, e Jesus, querendo tomar todo o cálice da ira divina sem mistura, ele acaba rejeitando. Mas também faz sentido a gente entender aqui que se trata de uma atitude hostil. Dificilmente os soldados iriam oferecer alguma coisa para Jesus para aliviar a sua dor. A mirra tinha sabor amargo. E se misturada ao vinho, imagine aí, que coisa horrorosa. Faz sentido também as duas posições, mas está até em cumprimento ao próprio Salmo. Salmo 69, versículo 21, um salmo messiânico que também mostra esse sabor amargo da cruz. Salmo 69, verso 21, eu vou ler para vocês, amados. Que diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Esse beber vinagre foi em outro evento, em outro momento, né? Ainda na cruz, mas depois disso. Por alimento me deram fel. Então, era uma forma muito provável de os soldados estarem escarnecendo do nosso Senhor. E Jesus estava ali tomando todo o cálice, de fato, da ira de Deus. Cálice amargo do pecado em nosso lugar. No verso 24, os soldados continuam, Marcos continua a falar dos soldados, diz assim: então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Salmo 22, 18, para a gente ver como há uma harmonia e tudo que está acontecendo aqui tem uma base, né, no Antigo Testamento, ali profética. No Salmo messiânico diz assim: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Os soldados ficavam com os bens pessoais daqueles que estavam sendo condenados. Era costume que as vestes se tornassem uma espécie aqui de gratificação para os executores. Provavelmente aqui tem uma veste, uma túnica, um cinto, um par de sandálias. Essa é a herança dos soldados. A herança dos santos é a salvação. Tudo que os soldados poderiam tomar de Jesus era isso. A herança para os santos aqui é a redenção, copiosa redenção. Louvado seja Deus. Nós ficamos com a melhor parte. Louvado seja Deus. Ele foi desconsiderado por Pilatos. Veja o verso 25. E aqui, deixa eu situar só um momento. Diz aqui: ele, e era a hora terceira, foi lançada as suas vestes. Sim, verso 26 vai falar: e por cima estavam em epígrafe a sua acusação, que dizia o quê? O rei dos judeus. Esses eram títulos, né? Escrito em 3 línguas: aramaico, grego e latim. Essas 3 línguas. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Quando Pilatos coloca essa epígrafe, que muitos condenados já iam com essa espécie de placa também já pendurada durante o percurso, mas quando ele manda colocar sobre a cruz, ali ele era uma forma jocosa de mostrar para os judeus: olha o que vocês estão fazendo com o rei de vocês. Tanto é que João vai dizer que os religiosos da época disseram assim: não coloque isso não coloque isso não, aquele que dizia ser o rei. Aí Pilatos diz: o que eu coloquei, eu coloquei. O que eu coloquei,
fica dessa forma. Essa era uma acusação irônica, mas também era o quê? A mais absoluta verdade sobre o rei. Lembra que Pilatos, há 2 domingos atrás, a gente estava vendo Pilatos dizendo, o que é a verdade? O que é a verdade? E ele coloca uma verdade, né, usado por Deus, de maneira jocosa, coloca a verdade absoluta, porque ali no madeiro estava sendo colocado, erguido entre céus e terra, o rei dos judeus, o salvador do mundo. De fato, estava acontecendo. Um comentarista diz assim, Pilatos, como Balaão na antiguidade, profetizou apesar de si próprio. É verdade. Involuntariamente, sem querer ele testificou a verdade. O que ele escreveu, Deus tinha escrito primeiro. É verdade. Deus já tinha escrito aquilo. Ele é o rei dos judeus. E apesar do tom jocoso de reprimenda do próprio Pilatos, pelos judeus estarem ali incomodando e colocando ele numa situação tão difícil, desconfortável, Jesus mesmo assim não desprezou o povo, porque de fato ele estava morrendo pelos seus. Estava morrendo pelos seus. O que é que ocorre? Ele está sendo blasfemado pela multidão também. Já vimos os soldados, nós já vimos também, se a gente colocar o próprio Simão, ele foi constrangido a carregar a cruz, e agora nós podemos ver o que é que a multidão fala. Verso 29. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Obviamente, Jesus aqui ele já está crucificado, ele já foi erguido. O texto vai nos dizer que era a hora terceira quando o crucificaram, volta do meio-dia. Curioso que essa era a hora onde o cordeiro era imolado na Páscoa, não é? E João ele vai colocar também um horário um tanto quanto diferente para conciliar essa questão. Mas o fato é que Jesus agora está erguido, ele está crucificado. E aí, era a porta da cidade, era a entrada da cidade, era um lugar público, nós já falamos sobre isso, isso era estratégico para os romanos, mas olha só, isso também nos mostra que os transeuntes que estavam indo para a festa da Páscoa, onde assim, a quantidade de visitantes em Jerusalém era muito grande, eles estavam, alguns ali, entrando na cidade, não tinham como não ver aquele espetáculo horrendo, e aqueles próprios curiosos que estavam saindo da cidade para ver a crucificação. Tem gente que gosta de ver coisa ruim, né? Tem gente, se a gente vê qualquer coisa, vai passando no trânsito, se vê um carro da polícia e tal, a gente já vai, diminui, né? Já fica aquela aglomeração. Acho que Theo deve ter essas dificuldades, quem está trabalhando nessa área, dizendo assim, para colocar o povo para circula, vão embora, então vai causar aquela aglomeração. E aqui as pessoas estavam certamente ali ao redor daquela situação, e aquilo para a sua própria condenação ou para a sua própria salvação. Porque o Calvário, ele não é um lugar tão longe. Todos os homens vão ter que dar uma resposta ao que viram no Calvário. Todas as vezes que o Evangelho é pregado, todas as vezes que o Evangelho é proclamado, as pessoas são levadas até o Calvário. Elas contemplam aquela cena e elas precisam responder a isso. E vocês já viram que não decidir é uma decisão. Eu decidi não decidir, mas você viu, você precisa responder ao Evangelho. O que é que eles diziam? Os que iam passando, meu Jesus da glória. Porque o comum, eu lembro de MacArthur, né? O nível de depravação que chega o homem, né? Que geralmente você olha e até é comum, ao vermos uma cena tão sangrenta dessa, a gente se compadecer. Não é verdade? A gente se coloca no lugar, a gente começa a pensar. Essa semana eu estava andando pela cidade, e eu comecei a olhar as pessoas e eu comecei a pensar, cada pessoa dessa é amada por alguém. Isso foi no sinal de trânsito. Eu parei o carro e fiquei vendo um menino passando de bicicleta. Eu disse, esse menino é amado por alguém. Eu vi um homem passando apressado pela faixa de pedestre. Eu disse, esse homem é amado por alguém.
Se qualquer dessas pessoas aqui sofrerem um acidente, se qualquer dessas pessoas aqui se envolverem em algum episódio ruim, se qualquer dessas pessoas morrerem, alguém vai chorar por elas. Não é verdade? Pode ser o pior Barrabás no serrotão, mas se morrer, alguém vai chorar por ele. Mas ninguém chorou por Jesus aqui, nesse episódio de Marcos. Ninguém. Misericórdia. Será que eu teria chorado? Não sei. Hoje eu choro, porque eu sei que foi por mim, né? Mas, gente do céu, eles passavam, ao invés de... O silêncio, ele é solene, não é? Não há solenidade no silêncio. Quando você chega num velório ou diante do sofrimento, você não tem palavras, mas você abraça, né? Você se cala, você se aquieta. O silêncio é solene. Mas veja esses pecadores, eles iam passando, tinha nada a ver com a história. Eles blasfemavam, eles meneavam a cabeça. Menear a cabeça é um gesto de desprezo. Meu Deus, quando Jesus, ele olhou para o céu, não teve consolo para ele. Mas quando ele olha para a terra, também não há consolo para ele. As pessoas olhavam para ele e meneavam a cabeça. É você? Você é o rei? É sério? É você que vai nos livrar do opróbrio de Roma? É você que vai nos tirar desse jugo? É você? E eles ainda diziam, você disse que ia destruir o santuário e em 3 dias ia reconstruí-lo. Você vai fazer isso? Não sabendo que era justamente através da sua destruição, através do seu sacrifício, que ele estaria reedificando, porque o Senhor, 3 dias depois, eles passariam ali na sexta-feira, sangue jorrando, o Filho de Deus desprezado, ele é um verme na cruz. Mas no domingo, irmãos, no domingo, o túmulo estava vazio, os anjos estavam ali, barrando todo mundo chegando. Vocês estão fazendo o que aqui? Jesus ressuscitou. Ele não está mais na cruz, ele não está nesse túmulo. Ele ressuscitou. Ele é o Rei da Glória. Mas aqui eles diziam, é você que vai fazer isso. Preste atenção, Jesus ele era olhado com desprezo, mas ele olhava para a multidão com amor. Ele era observado com desprezo, mas ele era observado com desprezo, mas ele olhava as pessoas com amor. Com amor. O amor estava na cruz. Como MacArthur nos disse ainda há pouco, a expressão mais profunda do amor estava ali. Veja. Salmo 22 é um salmo messiânico. Depois lê esse salmo que diz assim: todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Eles ainda vão dizer: salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Jesus poderia até se salvar descendo da cruz. Eles não sabiam o que estavam dizendo aqui, não era? Se ele descesse da cruz, não ia haver salvação para nenhum deles. Nenhum de nós aqui. Nenhum. Ainda bem que ele ficou por amor. Ele permaneceu na cruz. Permaneceu na cruz. Louvado seja Deus. O verso 31 diz assim: de igual modo os principais sacerdotes, os religiosos sempre dando a sua contribuição perversa, de igual modo os principais sacerdotes com os escribas escarnecendo entre si diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Meu amigo, aqui estão os religiosos dizendo: você nem consegue se salvar, pode nos salvar.
O rei de Israel está aí. Mas os próprios homens que foram crucificados ao lado de Jesus, nos versos 27 e 28, também vai mostrar que ambos estavam insultando. Até eles que estavam sem força, meu amigo, crucificados, quando olhavam, Jesus era desprezado do céu, desprezado pelos transeuntes, desprezado pelos homens da cruz. Por nós, meus irmãos, quanto desprezo! Há uma teoria da sociologia que fala sobre a invisibilidade social, né? De pessoas que fazem parte da sociedade, mas que elas são assim. Ninguém as vê. Elas são pessoas invisíveis, literalmente. Nós nem olhamos essas pessoas, nós não a consideramos. O IBGE, quando faz suas pesquisas, certamente, a não ser que seja uma amostra voltada para isso, eu nunca vi, mas certamente, você tem família, você tem morada, geralmente, né, são as perguntas, né, que norteiam essas pesquisas. Sabe, Jesus aqui, ele era um homem desprezado, até os homens da cruz. Mas aqui em quarto lugar, Jesus tomou lugar com pecadores, 27 e 28 agora. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Veja a quantidade de salmos que eu já citei aqui para os irmãos. Vejam que eu falei de Deuteronômio 21 também. E veja aqui que está se cumprindo o que Isaías já havia dito no capítulo 53 do seu livro. Ele foi contado com os transgressores. Ele estava junto com os transgressores ali. Ele era um igual. Ele era um igual. Uma pária, uma escória do mundo. Uma tradução de Isaías, também adequada, seria essa. Ele deixou-se contar com os transgressores. Ele se deixou contar. Ninguém quer ser contado com os que perdem, né? Se seu time está ganhando, você veste a camisa. Se o seu time perde, você dobra a camisa e guarda. Tem muita gente com camisa no armário aí, hein? Não sei, vou nem citar nomes aqui. Mas você não gosta de ser contado com um time que perde. Você não gosta de ser contado entre... Jesus, ele quis ser contado. Eu estou aqui, identificado como transgressor. Isso faz parte da humilhação do Redentor. Ele vem, é contado entre os homens. Ele foi contado entre os homens. Isso também ocorreu nos censos da época, como cidadão, era contado agora como um transgressor. Para quem era? De quem era aquele lugar lá, na cruz? Era de Barrabás, né? Barrabás devia estar ali. Não sei por onde andava esse homem, não sei se ele tinha voltado a cometer crimes ou ficou ali, não sei. Mas aquele era o lugar de Barrabás. Jesus toma o lugar de Barrabás. Deixa eu perguntar de novo, de quem era aquele lugar? Nosso, verdade. Era nosso lugar. Aquela cruz tinha as nossas medidas, era para nós, era para nós. Vocês lembram que Tiago e João, infelizes foram quando disseram a Jesus assim, estava uma briga medonha, lá em capítulo 10 de Marcos, porque eles queriam o quê? Eles queriam um lugar, um à direita e outro à esquerda. E agora? E agora? Será que eles iriam querer esse lugar? Esse lugar de humilhação? Eles queriam glória na ocasião. Essa cena é em glória para Jesus ser contado com os transgressores. Não aqui em Marcos, mas vai ser retratado por outro evangelista que um desses ladrões, ele continuou blasfemando, mas o outro, ele nos acréscimos do segundo tempo ali, ele creu no Senhor Jesus Cristo, na cruz. Mesmo, veja quantas coisas aconteceram ali, porque ele blasfemava, mas enquanto olhava e blasfemava, o Espírito Santo estava ali operando. Um continuou com seu coração endurecido, mas aquele que blasfemava, ele teve a oportunidade de ser
convencido pelo Espírito de que aquele de fato era o rei dos judeus. Nós estamos aqui, ele diz, por causa dos nossos pecados, exortando o outro, né? Mandando o outro calar a boca, defendendo Cristo na cruz. Nós estamos aqui por causa dos nossos próprios pecados, mas esse homem, nenhum mal ele cometeu. Nós somos pecadores. Phil Landson é um comentarista, ele diz assim, que em sua cruz o Salvador chamou um convidado para a festa. Aí, olha que lindo, ele diz, ele tem direito de levar um convidado para casa, sem pedir permissão para ninguém. Ele tem em sua mão ferida a chave da porta do Pai. E o convidado que ele levou consigo para casa, para a mesa de seu pai, foi o primeiro troféu do Calvário, depois que o sacrifício tinha sido consumado. Coisa maravilhosa isso, né? O rei glorioso lá, levando um mulambento. Assim a gente também, o rei glorioso, levando a gente. Abram-se os portais para que entre o rei da glória. Aí Jesus vem com um ladrão, bota esse um ex-ladrão agora, né? É um ex-Raimundos, agora ele foi transformado. Bota esse homem para dentro aí, eu comprei pelo meu sangue. Louvado seja Deus. Comecei dizendo aos irmãos que a cruz é a expressão suprema do amor redentor de Deus. A cruz é a manifestação final da depravação total do ser humano. E foi por essa depravação total do ser humano que Jesus Cristo teve de ser erguido para a nossa salvação. Matthew Henry diz que assim, os que o veem pendurado assim entre o céu e a terra, conclui que ele foi desprezado por ambos. Ele é indigno de um e de outro. Não tinha lugar para Jesus nesse momento, nem no céu, nem na terra. Ele foi erguido no madeiro. E Paulo vai dizer, eu repito, é maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus estava aqui, tomando o nosso lugar. Porque o pecado ele tem consequências terríveis. Isso é sério, né, irmãos? O pecado ele é terrível. Meu filho de 5 anos, o Heitor, quando ele faz alguma coisa errada e tem feito muito nesses dias, aí eu chamo. Eu digo, filho, por causa do que você fez, Jesus foi crucificado. As mãos dele foram perfuradas. Ele morreu por isso que você fez. Porque pecado é coisa muito séria. Coisa muito séria. Levou o nosso Cristo à cruz, mas ali também estava a nossa redenção. Alguém que não nos olhou com desprezo, mas alguém que nos olhou com amor. Alguém que não respondeu mal com mal, mas respondeu com amor toda blasfêmia, toda zombaria. Foi escarnecido, foi cuspido, foi zombado, foi injustiçado. Até Caim teve direito à justiça. Vocês pensam nisso? Caim, um miserável. Mas Deus lhe deu direito. Deus lhe deu direito. Não, ninguém vai tocar em Caim. Mas o nosso Cristo não. Essa bênção que a gente alcança, a plenitude do céu, através da plenitude do inferno que Cristo experimentou, a maldição. A cruz é isso. Como você vê a cruz hoje? Como expressão do amor de Deus por você, esse amor redentor. Nós cantamos isso e ela é nos suscita tantos sentimentos, não é? A cruz do Calvário. Tem um hino que nós cantamos, não sei se é uma deixa, talvez. O de cruz que diz assim, o de cruz se erigiu, né? Delo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Ele nos amou, eu canto. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Ele sofre agora, seu triunfo, meu gozo será.
Pois um dia, em lugar de uma cruz, Jesus foi coroado. Abram-se os portais para que entre o rei. Mas um dia, em lugar de uma cruz, vocês sabem, pode cantar desafinado. A coroa Jesus me dará. Eis a mensagem da cruz. Vamos cantar isso? Vamos cantar isso. Vamos ficar em pé, irmãos.